O continente negro é um dos mistérios mais interessantes que nós temos de todos os animes. É basicamente um continente inteiro de um tamanho gigantesco com criaturas nunca vistas antes, de também tamanhos inimagináveis, com a possibilidade também de encontrar catástrofes e seres apocalípticos, uma terra planetária completamente desconhecida e quase que mística. Fora que a taxa de sobrevivência nesse local é de apenas 0,04%. Tem que ter muita coragem para você ir num lugar assim. E por mais improvável que seja, em Hunter x Hunter a gente está acompanhando uma jornada justamente para um local assim. Então fica aí para você saber absolutamente tudo sobre esse local e também relembrar algumas coisas para essa próxima reaparição do hiato no hiato, beleza? Fica aí que é logo depois da vinheta. E aí galera, Lucas Dias na área, e o vídeo de hoje é para você entender por que diabos todas aquelas pessoas estão indo para um local tão perigoso assim. Eu poderia fazer um resumo como qualquer outro de Hunter x Hunter, mas acho muito melhor fazer algo mais focado e mais específico no continente negro. Por que que aquelas pessoas estão indo para esse continente tão perigoso? E tudo isso é por causa de apenas um homem. Nada dessa jornada seria possível se não fosse o Beyond Netero. Beyond Netero simplesmente manipulou 3 superpotências para fazer essa expedição. Ele é gênio e também filho de um outro gênio chamado Isaac Netero. E diga-se de passagem, dado o nome de Beyond, que significa além, acredito que até mesmo ele será mais poderoso que o seu pai, já que com esse nome ele supere os feitos e os poderes do seu pai. Mas enfim, para o Beyond conseguir armar toda essa viagem de níveis astronômicos, ele precisou fazer 4 coisas. A primeira delas é ter experiência. Ninguém acreditaria em alguém que não tivesse experiência nenhuma em um lugar tão perigoso. E isso o Beyond já tem. Assim como seu pai, o Beyond já foi ao continente negro e conseguiu voltar com vida. Com certeza estar ao lado de alguém assim dá muito mais confiança, porque esse é realmente um lugar muito perigoso e a maioria das pessoas não consegue voltar. Então só de estar ao lado e seguir uma pessoa assim já é um ponto muito favorável para que o Beyond fosse bem sucedido para conseguir ir novamente ao continente negro. O segundo ponto é o meio de chegar até lá, porque não é nada fácil. Se você vir esse mapa aqui, a distância é realmente muito grande e a viagem não é nada fácil. Então o Beyond precisava convencer uma superpotência a fazer toda essa jornada ao continente negro. E ele fez isso convencendo o rei de Kakin, que é um grandioso império lá no mundo de Hunter x Hunter. O argumento para o rei de Kakin ir a essa expedição é justamente se colocar entre as potências mundiais e ser reconhecido como a maior potência do mundo. E ir até esse continente onde tem recursos inimagináveis é uma forma muito boa de se conseguir isso. Os recursos naturais que existem lá no continente negro são valiosíssimos. E se o reino de Kakin conseguir explorar esses recursos, com certeza eles se tornarão uma das maiores e talvez a maior, de longe, potência do mundo. Então isso é mais do que um argumento para o rei de Kakin fazer essa viagem. E essa teoricamente é a parte fácil, porque o Beyond ainda precisava de permissão para fazer essa viagem. Eu sei que ele estava ali nas asas de um grande império, mas tinha uma organização mundial chamada de V5 que impedia com que todo mundo viajasse ao continente negro. E o Beyond precisou da aprovação desse V5. Basicamente o Beyond forçou essa aprovação, porque quando o Kakin anunciou que iria ao continente negro, sobrou somente 2 opções. Ou o V5 se juntaria ao reino de Kakin para tentar explorar esses recursos do continente negro, ou eles entrariam em guerra. O V5, que são ali 5 potências que já fizeram essas viagens, entraria em guerra com o Império de Kakin, que não é nada fraco, o Império de Kakin é bem poderosinho. Então nesse caso eles decidiram pela opção de dar apoio ao Império Kakin para conseguir explorar os recursos do continente negro, e dessa forma o Beyond conseguiu a permissão para essa viagem tão perigosa. Mas tudo isso daqui tem um porém, porque
porque o V5 não fica ali simplesmente aceitando tudo que o Beyond faz. Porque antes de morrer, o pai do Beyond, o Isaac, acabou deixando um vídeo que pedia lá com que não deixassem que o seu filho, o Beyond Netero, fosse o líder dessa viagem, dessa jornada. As pessoas mais poderosas tinham acesso a esse vídeo e por isso o V5 acaba impondo à Associação Hunter, que é uma associação muito poderosa, que eles prendam o Beyond Netero. Ao mesmo tempo, o Império de Kakin impede com que o Beyond seja ali excluído dessa viagem. Por conta disso, a Associação Hunter entra nesse bolo e eles acabam virando guardas do próprio Beyond nessa jornada. Então foi um acordo aí que eles tiveram. O V5 acaba ajudando o reino de Kakin e em troca eles prendem Beyond. E por pior que isso possa parecer, para o Beyond ainda está de boa, porque não importa muito o que acontece no caminho entre o reino de Kakin e o continente negro, ele só se importa em chegar lá. Então ele não está nem aí em estar preso no momento. E por último, a gente tem outra permissão, que é a permissão do seu pai. No vídeo, o Netero deixou claro que ele só permitiria com que Beyond fosse ao continente negro depois da morte dele, ou seja, depois que o Isaac e Netero morresse. E isso aconteceu no fim de sua batalha contra o Meruem, e portanto o Beyond Netero pôde mexer todas essas peças e finalmente fazer essa viagem que ele desejava tanto. Lembrando que foi o próprio Isaac Netero, na sua segunda viagem ao continente negro, quando ele voltou de lá, que acabou impedindo com que outra nação fosse para esse local. Foi o próprio Isaac que fez esse V5 e impediu todas essas viagens. Na visão do Isaac, o continente negro é um local realmente muito perigoso e pode trazer várias calamidades que são possíveis até mesmo de destruírem o mundo inteiro. Então ele receava dessas viagens e por isso foi a criação aí do V5. E também a imposição de que o seu filho não fosse o líder dessa viagem. Talvez o Isaac já soubesse que o Beyond é um pouco impulsivo e por causa disso aconteceu todos esses acontecimentos que eu acabei de dizer. Mas beleza, sendo assim, o que o rei de Kakin espera encontrar nesse continente tão perigoso? Os recursos que existem lá são realmente muito grandiosos. Por exemplo, tem uma erva que é capaz de curar qualquer doença. Tem também um arroz que aumenta demais a longevidade de todas as pessoas que o comem. E tem até mesmo uma fonte de energia que pode mudar completamente a sociedade humana, fazendo assim com que ela não dependa mais de nenhuma outra fonte de energia, a não ser a que se encontra lá no continente negro. Mas é claro que isso não vem de graça, porque os seres humanos já fizeram 149 missões ao continente negro e trouxeram muitas coisas ruins, como por exemplo 5 calamidades, que vieram justamente nas 5 viagens que esses países do V5 fizeram. São elas o Brion, o Ai, o Papu, Helbel e Zobai. Todos são seres que, teoricamente, são mais perigosos até mesmo do que as formigas quimeras. Porém, apesar de todas essas expedições serem quase que consideradas aí fracassos, tem uma que se destaca e que é realmente uma grande conquista para a humanidade, que é a expedição de Don Freaks. É através do livro desse cara que nós temos praticamente todas as informações sobre o continente negro. Ele escreveu A Jornada ao Novo Mundo, edição Leste, que é um livro que já tem mais de 300 anos. O problema aqui é que esse é um livro de 2 partes, a edição Leste e a edição Oeste. E a edição Oeste nunca foi encontrada. Até mesmo o Jim Freaks, que provavelmente é um parente do Don Freaks, ele tem a teoria de que o Don ainda está vivo e fazendo esse livro da edição Oeste. E eu não duvido nada que isso seja realmente possível, porque lá ele tem recursos para conseguir uma longevidade realmente muito grande, ter mais de 300 anos. Então o Jim, juntamente com o Páristo que veio aí de bagagem, acabam indo ao continente negro. Talvez o Jim queira encontrar o Don ou fazer também o livro dele, quem sabe, né? Agora, por mais perigoso que seja todo esse local, tem uma forma de você acabar chegando até lá, ao menos, bem segura, e é uma forma bem peculiar, diga-se de passagem. Existe no continente negro uma espécie de muralha que é guardada por seres mágicos chamado
porteiros. E de alguma forma ainda desconhecida, esses porteiros podem dar uma passagem relativamente segura para o continente negro, invocando um ser chamado guia. Esses nomes não são absolutamente nada criativos, mas ao que deu a entender, esses porteiros são bestas mágicas que provavelmente sabem controlar Nen. E esse guia talvez seja uma besta de Nen que vai guiar toda a humanidade para esse continente negro. Porém, ainda tem certas dúvidas se esse guia pode acabar atrapalhando de certa forma. Porque através dos arquivos que a humanidade tem, descobriu-se que uma viagem oficial teve também sucesso de ir ao continente negro sem passar pelos porteiros. E aparentemente também esse guia não ajuda muito quando aparece uma calamidade. Talvez esse guia até mesmo leve a humanidade para essas calamidades, a gente ainda não sabe, não temos certeza, então sempre fica a dúvida aí se a humanidade realmente necessita desses porteiros. É uma dúvida que a gente só vai responder quando a gente chegar finalmente nessa parte do mangá, que provavelmente ainda está um pouco longe. Por conta disso, essa terra é muito misteriosa, tem seres até mesmo inteligentes como essas bestas mágicas e recursos inimagináveis que podem fazer com que a humanidade evolua e evolua demais. E também é uma terra extremamente perigosa. Com certeza a gente não pode medir a nossa ansiedade em ver esse continente, que é sensacional. Espero que o Togashi um dia chegue lá. E bom, galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado de tudo isso. E caso tenha gostado, deixa aqui o seu like e também se inscreva no canal para receber mais conteúdo como esse, beleza? E também aperte o sininho, pô, aí você não perde mais nenhum vídeo. Show? Eu vou ficando por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!